Outras aplicações de derivadas. Entre as outras situações que a derivada ela surge, outra interpretação de derivada é a taxa de variação instantânea. A taxa de variação instantânea, né, essa taxa de variação instantânea, qual é a diferença da taxa de variação média? A taxa de variação média é aquilo que a gente sempre comenta, né? Eu saí de um ponto, né? Eu saí, sei lá, aqui da minha casa até o centro de ônibus, pegar o 637, ele vai demorar, sei lá, 1 hora. Né? Então, mas ele parou em 50 paradas até o centro e pegou engarrafamento na Cristóvão. Então, a velocidade média é o tempo que eu demorei, ou seja, é a distância daqui até o centro pelo trajeto que ele faz, dividido pelo tempo. Então, a velocidade média vai ser baixíssima. Né? Mas o que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é a velocidade que é marcada no ponteiro do medidor de velocidades. Né? É a taxa em que eu faço o download. Né? Ou seja, a cada instante aquilo está mudando. Então, isso é uma taxa de variação instantânea. É a taxa no instante. Aqui eu faço esse exemplo do aplicativo. Né? Então, um aplicativo de transporte cobra 1,25 pelo quilômetro rodado, 0,15 por minuto. Né? O que acontece? A taxa, né? A minha taxa aqui, ela é um valor constante. E aí, então, eu tenho o que a gente chama de uma variação linear. O que é uma variação linear? A variação, ela é constante. Né? O que é uma variação constante? A variação constante é aquilo que todo mundo gostaria que fosse o mundo, né? Que fosse uma regra de 3. Né? Se tudo no mundo variasse de forma constante, a gente poderia usar a regra de 3 para tudo. Mas o mundo não é. A taxa de variação do mundo não é constante. Ela é bem. A cada instante você tem, né, uma taxa diferente. Então, se eu pegasse, por exemplo, a função, né? Então, qual é o custo? Né? É 0,15 vezes o x, né? Que é o percorrido, 0,15 vezes t, que é o tempo. Então, o que acontece? Determine e interprete as derivadas em relação a x e a t. Então, tá. Para determinar a derivada em relação a x, eu pego a expressão e derivo ela. Na hora que eu derivo ela, eu vou encontrar 1,15. Esse 1,25, esse 1,25 é o quê? É a taxa de variação do custo em relação ao trajeto, né? Ou seja, ele é constante. Né? Ele é uma taxa de variação constante. Essas taxas constantes, né, elas, vamos dizer assim, é o que todo mundo quer, mas vamos pegar medidas físicas aí, elas estão variando. Da mesma forma, se eu vario no tempo, eu tenho uma taxa de variação constante, que é de 0,15. Né? E essa taxa de variação é quanto o custo varia no tempo, ou seja, varia 0,15 real por minuto, e é uma taxa de variação constante. Né? Então, a derivada, ela capta essa questão com a taxa de variação constante, mas ela também vai captar a taxa de variação instantânea, ou seja, aquela a cada instante. Por exemplo, os medidores de velocidade, eles captam a velocidade naquele instante. Né? Ou seja, naquele instante, eles captam a velocidade. Então, eles têm um dispositivo ali dentro que consegue fazer essa medição de velocidade naquele ponto e naquele instante, ou seja, naquele x e naquele t. Tá? Porque você pode estar. O que a gente faz? Né? A gente vai indo e reduz, e aí passa bonitinho. Né? Então, naquele ponto a gente passou bonitinho. 5 metros depois a gente voltou a 120. Né? Então, por isso que ele não nos pega, porque ele é no instante. Né? Tem
equipamentos de medida, né, que acho que já em alguns lugares, que faz a velocidade média, né? E aí, esse sim vai levar em consideração a aceleração, né? Ou seja, o quanto a velocidade está variando. Então, ele vai pegar a distância e o tempo. E aí, ele vai te dar a velocidade média. E a velocidade média é um valor constante. Então, tem essa diferença entre instantâneo e médio. Instante é exatamente no instante. Então, quando vocês saírem de carro e verem o ponteiro, né, ou o Waze ali marcando a velocidade, aquilo é a derivada. Professor, volta no slide anterior só um segundo, por favor. Neste? Neste. Valeu, obrigado. Então, vamos fazer um problema, né? Então, esse aqui é o famoso índice de frio, né? Esse índice de frio, W, é uma medida de taxa de perda de calor, né? Então, de quanto frio nos parece o ar se a temperatura real for em graus Celsius, né? Ou seja, menor que 10, e a velocidade do vento for V. Então, para uma temperatura menor que 10, né, e para uma determinada velocidade no tempo, uma velocidade do vento, né, nós podemos calcular essa medida de sensação térmica, né? Essa medida de sensação térmica a partir dessa fórmula aqui. Então, alguém foi lá, fez um estudo, um levantamento, e ajustou esta equação, onde o W é a sensação térmica, o T é a temperatura e o V é a velocidade. Aí ele pede para nós o seguinte: determine e interprete as derivadas, né? Então, o W é medido em graus Celsius. Então, tá. A primeira coisa que a gente faz, pegou a expressão, uma expressão feia, calculou a derivada em relação a T, né? Não em relação a V, em relação a T. Então, se eu for calcular a derivada em relação a T, aqui é zero. Derivada em relação a T é 0,6215. A derivada em relação a T é zero. E a derivada em relação a T é 0,486 vezes o V. O que a gente pode perceber de cara ao olhar para isso? Né? Ou seja, isso aqui é a fórmula de como a sensação térmica varia varia com a temperatura. Né? Então, a taxa de variação instantânea, né, de W em relação a T. Tá? Então, Eu percebi que eu não sei se é 0,15 ou 0,16 ali em cima. Detalhes. Aqui é na hora de digitar, o professor digitou errado. 0,16. Então, a taxa de variação instantânea de W em relação a T. E, nesse caso aqui, esse W ele não é constante. Vamos só dar umas arrumadas nesse texto aqui, que aqui está meio estranho. Só apagar isso aqui. Primeiro vamos arrumar aqui, o colega viu o erro do prof. É 16. Né? Então, é a taxa de variação instantânea de W em relação a T, certo? Ou seja, quanto o T está variando. Nesse caso, o T ele é constante, melhor, o T está variando, né? E o V é fixo. E o que é interessante, o que se percebe nessa expressão aqui, é que essa taxa de variação ela depende exclusivamente da velocidade. Né? Ou seja, ela depende exclusivamente da velocidade. E isso é uma característica disso, porque dessa expressão, por quê? Porque quando eu fiz a derivada,
o meu t desapareceu. Né? Então, a taxa de variação depende exclusivamente da velocidade. Tá? Então, é isso que a gente observa aqui. Mas a interpretação é essa aqui. Né? É a taxa de variação instantânea de W, que é o índice frio ou a sensação térmica, em relação a T, e nesse caso, com a minha velocidade fixa. Né? Ou seja, você fixa a velocidade e varia a temperatura. Agora, se eu faço o contrário, o que acontece? Vamos olhar para cada ponto. Então, eu vou fazer a derivada em relação a V. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Vou fazer a derivada em relação a V. Então, da onde é que surgiu esse número aqui, né? Esse número aqui é o 13 menos 13,97947 vezes 0,16, né? Então, esse número é isso, né? Vou botar aqui, né? Por isso que vem o menos. 47 vezes 0,16, tá? E por que esse expoente menos 84, né? Por quê? Porque ficou é P menos 1, né? Ou seja, 0,16 menos 1. Então, 0,16 menos 1 ficou menos 0,84. Agora, aqui, o que acontece? Vou fazer a derivada em relação a V. Então, o T é constante, né? Na hora que eu faço a derivada aqui, eu vou fazer 0,16, né? Ou seja, ele baixa o expoente, vezes 0,486. Então, dá esse número aqui. E da mesma forma, né? Aqui o 0,16 menos 1, né? Ou seja, as regras de derivação clássicas, né? E, novamente, a taxa de variação instantânea aqui, o W, em relação a V, né? Ele não é constante, ou seja, ela é uma taxa de variação que depende da velocidade e da temperatura. Né? Ela não é constante. Quando eu falo isso, aqui eu estou chamando a atenção pelo fato de que essa taxa de variação ela depende da velocidade, da temperatura, ou seja, a cada velocidade e a cada temperatura eu vou ter uma taxa de variação instantânea. Tá? E ela depende da velocidade e da temperatura. Nesse caso aqui, né, a taxa de variação W em relação a T, né? Ou seja, ela também não é constante, ou seja, ela não é constante, ou seja, ela não é constante porque ela depende da velocidade e depende aqui apenas da velocidade. E nesse caso aqui, ela não é constante em relação a V, ou seja, ela não é constante, depende, né, da velocidade e da temperatura. Né? A gente vê que essa taxa de variação depende da velocidade e depende da temperatura. Ao contrário do problema do aplicativo. Então, aqui que nós temos, então, uma outra interpretação da derivada. Agora, nós podemos calcular, né, essa taxa no ponto, no loco, naquele ponto, naquele instante. É como se eu fosse calcular a velocidade no momento que eu passo no pardal. Né? Naquele instante, naquele ponto. Então, tá. Aqui. Para V igual a 15 metros por segundo e a temperatura de menos 1 grau Celsius, determine a sensação térmica, a derivada em T e a derivada em V. Então, a sensação térmica é só substituir, né, o menos 1 pelo T e o V pelo 15. Isso aqui não tem mistério. Fazendo as contas, a minha sensação térmica nessas condições é de menos 9,5 graus. Tá? Então, é só pegar a calculadora. Agora, eu tenho a derivada. Né? Vamos calcular e interpretar ela. Então, a minha derivada é esta.
E aqui o professor vai ter que chamar a atenção do prof. Que era 16, né? Bom, fazendo... Ó, o professor fez a conta certa, né? Fazendo as continhas, né? Eu cheguei a essa situação. Né? Bom, o que acontece? A taxa de variação do W em relação a T, ela depende exclusivamente da temperatura, né? E a minha unidade de medida, né, como o W também é medido em graus Celsius, né? Como o W também é medido em graus Celsius, minha unidade de medida vai ser grau Celsius por grau Celsius, porque a minha temperatura também é grau Celsius. Então, é grau Celsius aqui e grau Celsius aqui. Então, é 1,37 graus Celsius por grau Celsius. Né? Então, qual é a interpretação que nós temos? A interpretação é essa. Na configuração, para V igual a 15 metros por segundo, temperatura de menos 1 grau Celsius, W cresce 1,37 graus Celsius a cada grau Celsius. Ou seja, se a temperatura ambiente cresce 1 grau Celsius, a temperatura, o índice, a sensação térmica, ela cresce 1,37. É isso que ele está dizendo para nós. Então, se aqui cresce, se ficar, a temperatura ambiente fica 1 grau mais quente, a sensação térmica vai ser de 1,37 a mais, certo? É isso que ele está dizendo para nós. Mas, claro, nessa configuração aqui. Se eu mudar qualquer coisa aqui, vai mudar aqui. Porque isso é uma característica da taxa de variação instantânea. É nessa configuração, por isso que eu estou dizendo assim, ó, nessa configuração. Se eu mudar essa configuração, vai mudar tudo isso aqui. Tá? Nessa configuração. Tá? Bom, agora, outro ponto importante, derivada positiva, né? Derivada positiva no ponto indica que no ponto a função ela é crescente, ou seja, ele está crescendo, é o que está sendo dito, né? Se cresce 1 grau Celsius, né? A temperatura, minha sensação térmica também vai crescer. Tá? Bom, agora, se eu pego a derivada em relação a V, se eu pego a derivada em relação a V, a fórmula, né, da derivada foi essa fórmula que a gente obteve. E aí a gente substitui, né, o 15 e o 1. Então, no lugar do E eu coloco menos 1, e no lugar do V eu coloco 15. E vou fazer as contas. Eu peguei a calculadora, fiz as contas e encontrei isso aqui, menos 0,2374 graus Celsius por metro quadrado por segundo. Por que essa unidade de medida? Porque aqui é grau Celsius. Né? Grau Celsius. Aqui é metro por segundo. Então, é grau Celsius por metro por segundo. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Qual é a interpretação que eu tenho? Novamente, na configuração em questão, né? Ou seja, velocidade de 15 metros por segundo e temperatura de 1 grau Celsius, menos 1 grau Celsius, o W, ou seja, a sensação térmica, decresce. Repara, decresce. Por que ela decresce? Por causa do sinal negativo. Né? 0,23 a cada 1 metro por segundo. Ou seja, não tem aquela bolinha ali, né? Tem aquela bolinha. O que acontece? Conforme aumenta o tempo, conforme aumenta a velocidade do vento, fica mais frio. Né? A sensação de frio é maior. Então, essa é uma conclusão que a gente pode tirar dessas continhas. Né? Conforme aumentou a velocidade do tempo, ou seja, do vento, o vento ficou mais forte, a sensação térmica
diminui, né? Ou seja, ela decresce. Por isso ficou o sinal negativo. E é algo que a gente também meio que experimenta na pele, né? Aumentou o vento, a gente vai buscar um agasalho porque a sensação térmica vai diminuir, né? Então, bem coerente com a nossa realidade. E isso está explicado por esse sinal negativo. Isso também implica, né? E quando a minha derivada, né? A derivada positiva não, né, Celso? A derivada negativa, né? A derivada negativa, né? No ponto indica que a função é decrescente. Não tem mais nada agora, certo? Ela indica que a função é decrescente. Bom, esse foi o último slide, né? Esse foi o último slide. Certo? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Essa parte de interpretação da derivada, eu acho ela bem importante e útil para o trabalho de um engenheiro, né? E entender que as taxas de variação, porque uma época aqui na FTEC, né? Eu acho que no início do curso, o pessoal era mais novinho, né? E alguns professores das disciplinas técnicas sempre me questionavam porque os alunos tinham o vício de querer tudo resolver por regra de 3. Eu disse, olha, eu não sei porque que eles botaram na cabeça que eles podem fazer regra de 3 para tudo, né? E porque a regra de 3 é extremamente limitado, só funciona quando nós temos taxas constantes. A partir do momento que as taxas não são constantes, acabou-se. E o mundo não se explica por regra de 3. Né? É uma coisinha que outra, probleminha de combustível se explica por regra de 3, porque a taxa é constante. Né? Naquelas, né? Porque a taxa de consumo ela é variável, a gente considera ela constante para facilitar as contas. Mas pensem nisso, a taxa de consumo de um carro, né, por quilômetro por litro, a gente considera ela constante para facilitar as contas, mas na real ela é variável. A gente pode fazer um gráfico, né, considerando o tempo e pode criar uma função, né, consumo. Ela depende do x, que é a distância que a gente percorreu, né, e tempo, né, quanto tempo. Enfim, acho que tempo não seria uma variável interessante, né? Não teria mais só x aqui. E aí, se eu fosse fazer o meu gráfico, né, eu teria uma coisa assim, né? E aí, então, se eu quero saber a taxa vai depender da localização que tu tá. Por exemplo, aqui, eu estou numa localização, eu estou no trânsito. Aqui, eu estou na freeway, né? Ou seja, um consumo mais constante. Então, as minhas taxas mudam. Né? Aqui é um problema para uma... Agora me deu uma ideia, mas isso fica para o grau B. Que é só para o grau B. Então, isso é importante a gente ter bem claro isso. E esse problema aqui trabalhou isso de uma forma bem interessante, né? Inclusive nesse tempinho que a gente está, esse friozinho, né? Para a gente enxergar que esse modelo, aqui é um modelo para calcular sensação térmica, esses modelos que a gente, esses números que a gente escuta por aí, eles são calculados, né? Tem modelos para calcular isso. Bom, vamos dar uma olhada só na atividade dessa semana. Como eu avisei vocês, né? Eu vou postar depois as videoaulas aqui, né? Eu vou postar também depois o gabarito. Por exemplo, na primeira aula eu já postei o gabarito, né? Tá aqui o gabarito. Né? Tá ali embaixo o gabarito, bem bonitinho aqui. Depois eu posto o gabarito da aula da segunda aula. E aqui, então, nós temos já a atividade da terceira semana. Né?
Ó, o professor fez, olha só, o professor fez e ainda errou, né? Ainda errou. Por que o professor errou? Porque eu fiz como eu digo, a verificação do gabarito e eu tinha visto que eu tinha feito coisa errada na edição. Professor, Fale? é até sexta? Sexta? A data tá para até sexta. Ah, tá, não, eu vou modificar ele. Beleza. Tá? É até... Por que eu botei até sexta? A data é até 27. Então, vamos modificar aqui. Tá. Então, aqui são 12 questõezinhas, né? Opa, vamos voltar aqui. Terceira semana. Eu vou mudar ali, depois vocês dão uma... É até quinta-feira da semana que vem, à meia-noite. Então tá, aqui tem mais um probleminha envolvendo agora só que é um outro índice, né? Acho que o mesmo índice, só que agora é um pouquinho diferente, problema, né? O que mais que tem aqui? Aqui é um problema que envolve o Avagen, que vocês vão lá ver qual é o erro que foi cometido. Aqui tem um erro, né? Foi na hora que ela resolveu o problema, ela cometeu um erro. E esse erro quem encontrou foi um aluno. Eu não vou dizer que fui eu, vou dar o crédito para o aluno, porque eu olhei, o vídeo trabalha isso, joga o vídeo. Nem olhei o que é o vídeo, nem olhei. Aí o aluno assistiu e achou o erro. Aqui mais um exercício, né, de fazer continha. O que mais que tem aqui? Mais exercício de continha, derivados, enfim. Questões de 1, 2, 3, que são interessantes. Aqui no final eu coloquei um exercício de reta tangente, né? Para vocês fazerem. O que mais? Eu coloquei um exercício de regra do quociente. Não precisa também resolver para regra do quociente, mas quem quiser. E regra do produto, né? Alguns exercícios mais suculentos. E vocês, então, têm uma semana. Alguém me perguntou esses dias se o exercício era corrido, né? Ou seja, se era tempo abril, tem que fazer. Lembro de novo a vocês. Vocês têm tempo ilimitado para fazer o questionário. Para vocês darem a resposta final, vocês têm tempo ilimitado. Certo? Eu vou ali depois corrigir e ele vai até quinta-feira que vem. Tá? No mais, podem me mandar mensagem. Já vi que tem uma mensagem ali, vou responder. E boa semana. Bom fim de semana já, né? Hoje é quinta-feira. Certo? E bom trabalho. E boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana, professor. Obrigado, igualmente. Valeu. Vocês também. Boa noite, abraço. Abraço, tchau.